Na aula de português dessa quinta-feira, a professora Gislaine Maia repercutiu junto com essa turma o tema de redação do Enem 2025, perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. A educadora destacou que o tema vem de encontro com alguns problemas atuais enfrentados pelos idosos. Eu acho que a sociedade ela tem que se preocupar principalmente com a qualidade de vida e a dignidade dos seus idosos. Isso é inclusão, né? Nós temos uma sociedade hoje preconceituosa, famílias que abandonam os seus idosos nos asilos, e isso não isso se torna um problema de política pública. Por quê? Porque infelizmente a família que seria responsável por esse idoso, ela não assume a responsabilidade e joga para os governos. Então, mas isso gera o quê? Uma reflexão. E o tema, ele é muito importante, que eu acho que nós temos que levar essa reflexão para a questão da densidade demográfica. Nós temos que fazer uma reflexão cultural. Os alunos tinham várias opções: reflexão filosófica, cultural, demográfica, extensão rural, como que está a população idosa hoje nas áreas rurais, nas zonas rurais, né? E você saber valorizar o saber, porque muitas pessoas não têm paciência para conversar com o idoso, mas esse idoso, ele viveu. Ele tem muita contribuição para trazer, principalmente para os jovens. Então, quando você leva isso, por exemplo, lá na extensão rural, eles plantam, eles colhem, eles se ocupam. Então, essas ações, ela é importante. Então, o tema, eu acho que vem a trazer uma reflexão acerca dos problemas que a gente precisa levantar na sociedade, que é a responsabilidade de cada um. Por quê? Porque as famílias precisam ter esse compromisso com os seus idosos. Não é jogar um problema. O IBGE apontou no censo de 2022 que na última década a população idosa cresceu em 57% no Brasil. Isso demonstra que no futuro teremos um país formado por uma porcentagem significativa de idosos. E um dos desafios que a redação do Enem propôs foi justamente que os alunos pensassem a perspectiva para um futuro com uma população mais velha. E isso tem impactado principalmente no SUS. Então, a saúde pública ela tem que repensar esse atendimento. A questão da previdência, né? O sistema previdenciário ele é falho. Então, nós precisamos pensar em soluções. Então, isso dentro porque o INEP, certamente, ele baseou nesse tema pelos últimos dados do IBGE, que isso tem se tornado um problema. Só que isso é possível ser resolvido. Então, a perspectiva da escola hoje com os alunos seria trazer isso, fazer essa reflexão da inclusão, do respeito, do saber. E, além de tudo, então era N situações que o aluno podia falar, né? Como que as mudanças demográficas exigem adaptação positiva. Então, isso ele ia argumentar ali no desenvolvimento. E ele ia concluir apresentando uma solução ou um conjunto de ações, né, que visem as políticas públicas voltadas para o envelhecimento digno, o incentivo à participação ativa dos idosos nos programas que já existem, né? Tem lá as prefeituras, através das secretarias municipais, promovem ações com os idosos. Então, é manter uma vida ativa mesmo na velhice. É possível. O idoso ele precisa de movimento. Então, a gente vê alguns exemplos de corredores, né? Pessoa com 80 anos ativa a vida no esporte. Então, a gente não pode restringir o idoso. A gente precisa descobrir qual as suas habilidades ainda. É claro que fisicamente é impossível ele participar de tudo, mas ele tem que ver aquilo que ele gosta e ele participar. Isso vai ajudar na qualidade de vida e na saúde mental. Então, acho que as famílias podem pensar nisso também, junto com os governos. Então, era isso. E pensar também lá na extensão rural, né? O saber que esse produtor rural idoso ele tem para contribuir
com os jovens da atualidade. Então vamos trazer aquele conhecimento empírico com o científico, com as novas tecnologias, e isso também ia resolver um problema lá também, né, nas áreas rurais. Então é basicamente isso. E é um tema que foi refletido, é um tema que foi trabalhado nas aulas de geografia, porque principalmente demograficamente falando, é um conteúdo da geografia. E eu acredito que aqueles que prestaram atenção nas aulas, eles tinham muito argumento para estar escrevendo a redação. A aluna Ana Carla Pereira, do 3º ano do ensino médio, explica o que achou do tema desse ano. Pensando em formas de inclusões e tal, eu foquei, o meu argumento central foi o foco no EJA, né? Que é educação para jovens e adultos, né? Como meio de inclusão social, porque a educação é um direito fundamental, independente da idade é da pessoa. Então, eu foquei os meus argumentos falando sobre o EJA, da inclusão das pessoas idosas na educação, mesmo que eles se tornem, mesmo que a sociedade vejam eles com negligência e limitações. Então, é fundamental a implementações de políticas públicas para a inclusão deles na sociedade sem tamanha negligência que eles sofrem. Em relação ao curso superior, ela ainda está indecisa entre as áreas de exatas e linguagens e destaca que tem se preparado com a ajuda do professor de matemática para a segunda fase do exame que acontece no próximo domingo. Ele está sendo muito importante no meu desenvolvimento, porque com ele eu aprendi bastante, que eu tinha muita dificuldade em matemática, e com ele e com os ensinos dele eu aprendi muito, e na segunda fase do Enem eu me garanto muito.